Hoje é sobre fazer assets para Unreal Engine, por mais estranho que isso possa parecer. O último vídeo que eu mandei tinha lá uma tartaruga ninja andando no topo de um prédio e eu fiz ele na Unreal Engine usando um monte de assets que estão disponíveis gratuitamente no Quixel Bridge, mas teve coisa que eu precisei fazer manualmente porque não tinha, né? Porque o processo era muito diferente, porque eu queria um resultado que era bem mais simples no fim das contas. Então eu vim falar sobre isso. Aqui está o topo do prédio que eu precisava mandar para lá, né? Então nós temos um objeto aqui na parte superior, um objeto na parte inferior e várias pequenas montagens aqui em volta, né? Essas janelas também são objetos separados que depois eu fundi no mesmo objeto para conseguir exportar para lá sem grande problema. Por que eu fiz isso? Porque o processo normal de montagem de um cenário na Unreal é você pegar chão, você pegar parede, você fazer toda a parte interna, né, ou subir uma parede do lado externo e ir montando pedacinhos, né? Eu não queria isso, eu queria fazer o prédio todo do jeito mais rápido possível e eu não tinha um modelo de prédio porque eles não existem. A gente tem modelos lá grátis de parede, de um monte de decorações, né? Porque quando você vai fazer um jogo, dificilmente você precisa só de um prédio para passar em volta, assim, né? Você vai fazer uma frente, vai fazer um negócio com cuidado, vai ter alguém dentro da equipe de jogo que trabalha bastante nisso, né? Então vocês estão vendo aqui talvez um rapaz que eu encontrei que faz esse processo, achei maravilhoso como ele faz, mas eu não consegui fazer, né? Eu acho que levaria muito tempo para o objetivo que eu tinha, que era fazer uma demonstração de personagem, né? De modelagem de personagem, de técnicas de personagem e não de cenário. Então eu queria que meu cenário fosse o mais simples possível. Então volta aqui para o Blender comigo. Por isso que eu fiz dessa maneira, né? Eu tentei fazer tudo junto primeiro, sim, aí eu descobri um limite. A primeira coisa que o Unreal vai entender que a gente está exportando é uma coisa sólida, e ele vai ver o sólido pela máxima ocupação de espaço possível. Então quando a gente pega esses dois aqui, né, vou juntar eles dois com Ctrl J. Quando eu boto Bounds, a gente vê ele assim, né? Ou seja, essa parte superior da frente aqui, ó, também é um dos limites máximos desse grande objeto que nós temos. Se eu separo de novo ele para texturizado, vocês veem que aqui era para ser um espaço vazio, né? Mas isso requer mais cuidado na Unreal, né, em processos que eu não quero me aprofundar, porque eu não vou trabalhar cenário. Então não é comigo esse pedaço. Meu pedaço é fazer personagem. E aí, eu então não posso fazer assim, não posso mandar esse objeto. Eu tenho que mandar esses dois, porque aí cada um deles vai ter seus limites e eu vou conseguir andar nessa área aqui da frente, né? E veja que mesmo assim, essa área aqui ainda vai se perder, né? Eu enchi de coisa aqui e não ia querer andar ali mesmo, então não é um problema, né? Mas a Unreal tentou calcular e essa área também é uma área perdida, uma área que ela entende que pertence a esse objeto, então o meu personagem não pode atravessar aquela área, né? Essa porta aqui também eu deixei aberta porque eu já tinha uma porta que eu queria fazer na Unreal, senão eu ia fechar isso. É irrelevante ter esse buraco, o personagem não consegue andar aqui, não consegue entrar. Para ele conseguir entrar, eu tenho que ter um objeto bem calculado com a porta e eu preciso ter um objeto que, né, outros objetos formando os corredores, paredes, etc. E aí ele não está colidindo com nada, ele está passando direto e tem um monte de coisas em volta dele, né? Mas para Unreal não existe nada que interfira ali nele passar diretamente. E tem porta pronta, e tem um monte de coisa pronta lá. Então eu deixei essa passagem aqui, sabendo que aqui para dentro não teria como vir com o personagem sem tomar esses cuidados de cenário que eu não quis me aprofundar. Bom, se você tiver a mesma demanda e quiser fazer um cenário rápido, né, ou alguma coisa com menos detalhe e exportar, a primeira coisa a saber, e já valeu ver esse vídeo, né, é isso aqui. Você precisa, né, exportar essas peças separadas, né, tanto que depois aqui a gente tem um muro, né, nessa parte. Esse muro é um objeto separado que foi replicado várias vezes, né, e assim por diante. Assim como todos os objetos dentro, né, da área do topo do telhado. Mas eu mandei ele assim. Eu tinha mandado ele com a mureta. Com a mureta, o que acontece? O personagem fica no alto, porque ele calcula que a área, né, vazia no meio do prédio é uma área cheia, né? Então, se a gente faz assim, opa, sobe essa área aqui, faz a mureta, ele fala, não, isso aqui é o topo. Ele entende que é assim, ó.
fechado. E aí o personagem vai andar nessa área aqui de cima, e não onde a gente queria. Mas tem mais um detalhe. Quando você vai exportar para lá, você pode dizer onde são, né, os materiais diferentes. E você pode tanto exportar material, dá para fazer isso, como a gente faz inclusive com o personagem também. Mas não precisa, tem um monte de material bom, tem um monte de textura PBR pronta, cheia de coisa. Usa as texturas de lá. Só que exporta algo assim, né? Eu ainda deixei mais bonitinho, porque eu achei que eu ia usar alguma textura, né? E depois acabei não usando. E também pensei que ia fazer o clipe parte por aqui, também não fiz, né? Joguei tudo para Unreal. Mas o que eu fiz? Eu separei áreas, né, de cada um desses sólidos, né? Lembra que aqui é um objeto só, né? Que tem textura diferente. Então eu falei, olha, eu vou ter uma textura de parede, que vai ser a mesma da parede de baixo. Vou ter uma textura, né, que é outro objeto, né, por isso que eu estou dizendo isso. Vou ter uma textura para o teto aqui de cima, para o chão, uma para a parede branca, né, que vai ter as falhas, e vou ter texturas diferentes para o vidro das janelas e para a moldura das janelas. Quando eu exportei esses objetos com essas texturas, era irrelevante o que dizia na textura, se ela foi bem exportada, não, né, se ela tem quadradinho, se ela tem figura, mas ela exporta vários materiais diferentes. E aí quando a gente chega no Unreal e tem materiais diferentes, a gente pode trabalhar jogando, né, só arrastando os materiais da própria Unreal em cima da superfície, e aí ela pega e coloca naquela superfície o material que a gente queria. Então você já tem uma separação boa, inclusive quando eu jogo lá, né, um material de parede, né, de tijolo para a parte de cima, para um objeto, eu posso pegar o mesmo material jogando de baixo, que ele já está, né, inclusive me contando qual que é aquele material, e falar, olha, para minha cena, que tem 2 objetos, eu tenho um material só, então eu preciso ter vários materiais para meus vários objetos. E é isso, com esse objeto exportado lá para Unreal, né, eu montei as coisas em volta dele, como você está vendo aí nesse videozinho super acelerado, né, de como funcionou o processo. E no fim a gente tinha como fazer a montagem e me preocupar menos com o cenário e mais, né, tá bom, eu levei uma boa meia hora, uma boa 1 hora, né, botando essas coisas no cenário, mas pelo menos foi só arrastar e soltar, né, foi mais no gosto de fazer a coisa uma vez, do que na preocupação de ter que fazer uma grande montagem de muita coisa, de ter que principalmente fazer o prédio, achar parede, achar pedaço, coisas que estavam me atrapalhando, né, então eu simplifiquei esse pedaço aí. Fiz uma parte no Blender, mandei lá para o Unreal, fiz a parte que me interessava e está lá feito o currículo parte 2, né, agora mostrando como trabalhar com personagens em Normal Map. Eu espero que tenha sido útil para vocês ver esse vídeo daqui, né, e pensar nessa nova possibilidade do que fazer, de como fazer suas cenas, ou até usar isso para montar cenários mais simples para jogos, onde você não precisa do cenário tão complexo, né, que vai montar pedaço por pedaço, né, para não gastar tanto tempo assim. E nós nos vemos no próximo vídeo.